Eu sempre pergunto para os alunos, né, que nível você quer chegar no seu profissional? E para chegar num nível adequado e um nível cada vez melhor, porque eu trabalho muito com a filosofia Kaizen. Qual é a filosofia Kaizen? Evolução contínua. Hoje eu estou melhor do que ontem, amanhã estarei melhor do que hoje. E a maioria das pessoas fica perguntando assim: mas Fernando, como é que chega no lugar que você chegou? Simples, começando lá de baixo, estudando, praticando, ganhando cada vez mais experiência, adquirindo conhecimento e seguindo em frente, buscando pessoas que podem ajudar no processo. É assim que funciona para mim, é assim que vai funcionar para você. E hoje eu vou falar de um tema interessantíssimo para mim, que é assim: para que serve o caráter? Quando você tem uma dinâmica de caráter, fica assim: para que serve o caráter? Ah, o caráter é só para eu olhar para a pessoa e falar assim: ah, você é oral, você é esquizoide, você é histérico, você é. Não, o caráter não foi feito para isso, apesar que tem muita gente achando que caráter é para isso. É só para dar um nome e rotular uma pessoa. Não. Eu falei no primeiro encontro aqui dessa série aqui de Corpo e Caráter, que é uma homenagem ao Reich, né, que desenvolveu esse tipo de trabalho. O que ele fez? Para que serve o caráter? O caráter foi uma ferramenta importantíssima dentro do trabalho da psicanálise. Então eu falei na aula anterior que existia uma situação onde a psicanálise tinha uma teoria excepcional. Tinha não, tem, né? Uma teoria excepcional. Mas naquela época, isso lá em 1920, 1918, imagina que esse período, tá? O que estava acontecendo? O que acontecia é que a prática clínica, os resultados não estavam chegando no ponto que a teoria colocava. Então, assim, a teoria era linda e maravilhosa. A questão, quando chegava na prática, tinham resultados que não eram tão bons ou resultados que eram bons, mas depois o cliente voltava para o processo dele. E aí começaram uma série de estudos, aí eu até contei essa história que o Reich ele propôs para o Freud. Aliás, foi o próprio Freud que estava propondo isso. Ele propôs uma espécie de uma competição que era assim, para aprofundar a prática da psicanálise. O que podia fazer na parte prática para ter resultados melhores. E o Freud, lá no sétimo congresso, se não me engano em 1920, ele colocou algo para o Freud e propôs construir um grupo para pesquisar esses casos. O que é que tem nesses casos que não resolviam ou tinham resultados muito fugazes, que vai e daqui a pouco voltava, e às vezes até nem voltava, nem conseguia melhorar de novo. E aí, o Reich, em cima dessa pesquisa, que foi até 1930, ele começou a pesquisar quais eram as dinâmicas que estavam acontecendo. E ele enriqueceu e muito a prática da psicanálise. Só para você ter uma ideia. Então, eu já coloquei lá, só estou revendo aqui. Coloquei na primeira aula. Estou revendo aqui. Na primeira aula, eu coloquei assim, que como acontecia a psicanálise na época? Basicamente era associação livre. E aí, o que acontecia? Era uma dinâmica mais passiva. E aí o terapeuta, o psicanalista, ficava, entre aspas, seguindo atrás daquilo que o cliente colocava. Só que aí o cliente começava a dar volta, enroscava dentro da dinâmica, e aí a terapia enroscava, 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 e a coisa não andava, e não andava, e não andava. E aí, tanto Reich como Ferenczi também é um húngaro que também foi um dos grandes ícones da psicanálise. O Ferenczi ele começou, inclusive, eu acho que se não me engano, começou com o Ferenczi. Ferenczi começou com a ideia de colocar uma prática mais ativa. Ativa. O que é uma prática ativa? É não ficar só esperando que o cliente traz. Que aí o cliente fica preso na dinâmica dele e o terapeuta fica correndo atrás. E aí leva anos e anos e anos e as coisas não saem do lugar. Aí o Ferenczi começou a falar assim, tem que fazer alguma coisa mais ativa. E o Reich também pegou essa mesma onda e começou. O Reich, na pesquisa que ele fez, ele começou a prestar muita atenção no quê? Na resistência do cliente. O quanto o cliente resiste para chegar no acesso a ele. Imagina que ele tem lá, esse cliente, tem a dinâmica interna dele,
acontecer alguns traumas, e aí o cliente se protege dos traumas. Pronto. E aí você consegue ver o cliente dessa camada de fora e dentro dele está a essência, só que tem uma barreira a ser, vamos dizer assim, não sei se é eliminada, a palavra certa não é eliminada, uma barreira que é um desafio para você romper e ter acesso ao indivíduo. O Reich ele fala muito de um indivíduo. O que seria um indivíduo natural, saudável? Um indivíduo pulsante. Pulsante. Então o corpo ele precisa pulsar. Aliás, vida é pulsação. E o que acontece quando o indivíduo tem os traumas na vida dele? Ele para de pulsar. Aí você pode ver a própria respiração, que aliás Reich deu um foco importantíssimo para a respiração. Tanto é que as pessoas falavam assim, que na psicanálise o clássico era assim, deita e associa. E o Reich falava assim, respira. Porque aí a forma como o indivíduo respira, se ele respira na pulsação saudável, se ele consegue inspirar, se ele consegue principalmente esvaziar, isso aqui para ele é fundamental, porque eu estou vendo o quê? Pulsação. E mais do que isso, estou vendo o quê? Energia. Mais do que isso, está vendo o quê? Como essa relação do indivíduo com o mundo aqui fora, o quanto ele consegue ir para o mundo e fazer esse mundo entrar nele. Então, essas dinâmicas para o Reich foram fundamentais, mas voltando que eu já estou avançando, né? Então é assim, o Reich ele começou a ver o quê? Uma resistência muito grande. A questão é como é que vence essa resistência. Se você ficar esperando o cliente abrir a porta, isso aí são termos meus, não são termos do Reich, tá? Mas a ideia é essa. Se eu esperar o cliente abrir a porta, eu vou ficar esperando muito, muito tempo. E aí ele começou a observar um fenômeno muito importante, que ele trouxe muito para a psicanálise, que é assim, a transferência negativa, a importância da transferência negativa. Por que a importância da transferência negativa? Porque a transferência negativa é uma das grandes barreiras que existe na relação do indivíduo com o profissional que vai cuidar dele. Só para você ter uma ideia, o Reich, quando viu essa importância, começou a trabalhar muito nessa dinâmica da transferência negativa, algo que não era muito valorizado, quase pouco visto dentro da psicanálise naquela época, tá? O Reich começou a colocar isso, e aí, só para você ter ideia como é que ele funcionava, o Reich colocou essa dinâmica da transferência negativa tão importante que, por exemplo, assim, o Lowen foi cliente. Lowen é o Alexander Lowen, o criador da análise bioenergética, análise da bioenergética, tá? Que pegou a análise do caráter do Reich e aprofundou ainda mais. O Lowen, ele foi discípulo e foi cliente do Reich. E o Lowen conta, por exemplo, na sessão com o Reich, ele buscava ativamente a transcendência negativa. Sabe como que ele fazia isso? Por exemplo, o Reich chegava para o Lowen e falava assim, fala as coisas negativas que você sente sobre mim. Ele estimulava o paciente a falar as coisas negativas que vinham do profissional. Você consegue imaginar uma dinâmica dessa? Você já o terapeuta fica assim, não, eu quero que você fale. Geralmente o cliente vai lá e vai falar as coisas bonitinhas, as coisas legais, isso aí ele chamava de transferência negativa, o Reich. Porque atrás dessa coisinha bonitinha que eu sou, olha que legalzinho que eu sou, isso no fundo era uma transferência negativa. Então precisava vencer esse mecanismo para chegar lá no core, na essência do indivíduo. Então o Reich, ele falava assim, não dá para acreditar nas coisas boas que o cliente fala sobre o terapeuta se ele não souber falar das coisas ruins. E ele falava uma coisa assim, enquanto não vier a transferência negativa, o cliente ainda não entrou em trabalho. Ele está apenas rodando. Fazendo o quê? Provavelmente aquilo que ele sempre aprendeu de ser um menininho bonzinho, bonitinho, que faz tudo direitinho. Isso é uma transferência e, no fundo, é uma transferência negativa. Porque, no fundo, daqui a pouco eu vou guardar tudo isso aqui, depois eu vou atacar ou vou ter uma sensação que o meu terapeuta não está vendo nada. Mas ele está montando isso. E quem tem a obrigação de perceber isso é o profissional, não o cliente. Então, o Reich ele buscava a transcendência negativa direto, ele ia direto ao ponto. E ele cutucava a pessoa para poder estabelecer uma relação mais, aí é termo meu, né?
mais adulta, de adulto para adulto, sem ficar numa coisa de bonitinho, alegrinho, bonitinho jogando confete para cima e para baixo, que infelizmente é o que a gente enxerga de monte, tá? E outra coisa que o Reich colocava também, o Ferenczi também colocava isso, era não dá para o terapeuta ser uma página em branco onde vem só a transferência do cliente, eu vou ver pela transferência, eu vou entender o cliente. Não, o terapeuta nunca vai ser uma página em branco. Ele é um ser humano. E aí o Reich ativamente começava a buscar isso. Mas eu estou contando isso aí, ainda não falei, porque o foco que eu estava colocando aqui é caráter. Para que serve o caráter? O Reich ele começou a observar, e aí é uma diferença fundamental, que é assim, a psicanálise trabalhava muito com o que o cliente falava. O que? O que? O que é que ele fala? O que ele fala é uma coisa. Agora, quando você vê o trabalho do caráter, já é diferente. No trabalho do caráter, é assim, como ele se expressa. Veja, tem o que ele fala e tem como ele se expressa. Veja que aqui a coisa ficou bem diferente, né? O como o cliente se expressa dá a dica fundamental de onde aconteceu o trauma, que período do trauma e que mecanismos de defesa esse cliente utiliza para se relacionar com o mundo aqui fora. O que ele precisa fazer? Então, será que ele tem que ser bonzinho? Ele tem que ser sempre o rebelde? Ele tem que ser uma pessoa que vai colocar distância? Uma pessoa que vai grudar? É uma pessoa que vai falar muito, vai falar pouco? É uma pessoa que vai seduzir? É uma pessoa... Veja, a dinâmica que esse cliente coloca na relação, a forma, o modo, o como ele vai lidar com tudo isso, isso chama caráter. E caráter, no fundo, o que é? O Reich foi desenvolvendo isso para usar o caráter como uma ponte para compreender os traumas do cliente e uma ponte para, entendendo o trauma, fazer o diagnóstico, fazer o tratamento. O caráter foi feito para descobrir o diagnóstico, ver os traumas principais e fazer tratamento. Então, e para isso que serviu o caráter, para acelerar o processo terapêutico, para ter um acesso mais forte, mais importante ao cliente e aos traumas, identificar os traumas que aconteceram. Se você tentar lembrar da sua história de vida, o que vai acontecer é, tem muitas dinâmicas que você lembra que não é verdade. Isso aí provavelmente foi falado tanto na sua cabeça que você acabou acreditando. Isso chama memória implantada. As memórias que nós temos mesmo, então no nosso cérebro, a neurociência vem assim. As memórias que nós temos mesmo são basicamente depois dos 5 anos. Por quê? Porque nós temos um núcleo aqui dentro do nosso cérebro, um não, dois, né? Um fica um de cada lado, né? Que é o hipocampo. O hipocampo ele é responsável pela memória, a memória que eu tenho acesso. Então, a memória evocativa. O que é memória evocativa? Ah, eu lembro. Eu lembro que quando eu era criança, eu ia a pé lá para minha escola, quando eu fazia o primário, se não me engano, chamava Dom Miguel Vieira Ferreira, eu acho que é isso. Então eu caminhava, ia da minha casa até a escola, levava mais ou menos uns 15, 20 minutos, tinha que atravessar algumas ruas. Naquela época não tinha pai e mãe para levar a gente na escola, não, né? Hoje em dia é uma beleza, né? Que nada, era caminhando e todo dia fazendo esse trajeto. Eu lembro que era uma pasta que tinha um caderno lá dentro, e aí ia para essa escola. Estou vendo até a escola lá, estou lembrando agora, voltando ao passado. Bom, então o que acontece? Essas memórias, por exemplo, estão no hipocampo. E o hipocampo funciona mesmo a partir dos 5 anos de idade. Então, se você pegar os principais traumas que todos nós passamos e que moldam os nossos traços de caráter, estão antes dos 5 anos. Então, como é que eu vou lembrar os fatos? Eu não lembro. Então, por exemplo, quando o Reich ele começou a trabalhar no traço de caráter, é uma ferramenta importantíssima
para acessar. Entendendo o traço de caráter, e caráter no fundo é um conjunto de mecanismos de defesa que, se você prestar atenção, são mecanismos de defesa que o cliente desenvolveu para se relacionar com o mundo aqui fora. Então veja, tem um mundo aqui fora, mecanismos de defesa. Por quê? Os mecanismos de defesa existem porque tem os traumas. Se você compreender os mecanismos de defesa, os tipos de mecanismos, você vai ter noção de que período da infância ocorreu o trauma. Por quê? Porque dependendo do período da infância, a criança tem acesso a alguns mecanismos de defesa e outros não. Então, quando você vê um indivíduo utilizando alguns mecanismos de defesa, você consegue identificar que esse tipo de mecanismo, ele aparece, ele surge num período, numa fase de evolução da vida. Fernando, você pode dar um exemplo disso? Posso, vou dar um exemplo. Um exemplo clássico. Se eu não me engano, eu dei na primeira aula, que é assim. Se você pega um ser que está com fome, então se a pessoa está num desconforto com uma grande fome, imagina um feto dentro do útero da mãe com muita fome. Imagina um bebê de 1 mês com muita fome. Imagina uma criança de 2 anos com muita fome. Imagina uma criança de 5 anos com muita fome. Os recursos que essa criança, que esse ser tem para lidar com esse trauma que é muita fome, quais são? Um bebê dentro do útero, ele pode fazer o quê? Que recursos ele tem para lidar com essa dor? Ele consegue buscar alguma solução? Ele consegue buscar ajuda? Ele pode pedir, dar um jeito de alguém chamar a atenção para alguém encher ele de comida? Não, né? Então o que ele faz? Se um bebê está dentro do útero, uma das coisas que ele faz é desconectar do sentir dele. Ele para de sentir a fome. Desde que ele não sinta a fome, ele não sente dor. Então o mecanismo que ele tem é uma desconexão. Ele se desconecta das coisas que incomodam. Porque como não dá para solucionar e também não dá para chamar atenção para ver se alguém resolve esse problema, o único recurso que ele tem é desconexão. Então quando você vê um indivíduo que tem um traço esquizoide, ele basicamente assim, ele precisa se desconectar do sentir, do desconforto, ele fica, não preciso de ninguém, ele se isola, ele se mantém no mundo dele, ele vai para o mundo à parte, o mundo interno dele. É um recurso esquizoide. Se você de repente pega um bebê de 1 mês, ele sente muita fome, o que ele vai fazer? Ele vai chorar, ele vai se esgoelar, porque pelo menos ele comunica o mal-estar e o desconforto dele. E com isso ele pode chamar a atenção de algum adulto que venha e cuide e resolva do problema dele. Deu para entender? Se pega uma criança, por exemplo, de 2, 3 anos, ela já tem possibilidade de falar, e falar, estou com fome, por exemplo, já consegue se movimentar, mas de repente não consegue pegar aquilo que precisa. Uma criança de 5 anos provavelmente já sabe ir até a cozinha, abrir a porta da despensa, da geladeira e pegar uma comida que está lá dentro. Então o que acontece? Existem recursos que estão evolutivamente em progressão. Então cada fase da criança ela tem alguns recursos. E você identifica através do caráter os traumas, pelos traumas que teve da fase, a dinâmica de como a pessoa lida com a situação de estresse. Então, quando tem uma situação de estresse, o que acontece? O indivíduo utiliza os mecanismos que ele desenvolveu lá atrás. É como ele foi aprendendo a lidar com essa situação. Por exemplo, hoje, se o indivíduo tem uma dinâmica, algum tipo de incômodo, e ele tem como traço de caráter, por exemplo, se eu vou falar melhor, cuidar traço de caráter é dinâmico, hein? Isso aqui é só bem didático, tá? Bem didático, é o beabá, hein? É tabuadinha, tá? Se ele tem um traço de caráter que é esquizoide, o que ele faz? Ele faz de tudo para não sentir os traumas, os problemas. Ele está num lugar, mas ele está num desconforto, ele evita contato. O indivíduo que é oral, ele vai ter uma tendência de fazer o quê? Choramingar, fazer uma reclamação, lamentar e fazer de tudo para que alguém preste atenção na dor dele e que venha cuidar dele. Veja, o indivíduo é adulto, o indivíduo é capaz de fazer um monte de coisas, mas a dinâmica
que ele utiliza é fazer com que alguém preste atenção na dor dele. E aí alguém venha fazer isso por ele. E assim por diante. Então, cada traço de caráter vão ter características, traço de caráter, características que revelam como a pessoa funciona, como ela funciona. E esse como ela funciona para o Reich é muito mais importante do que aquilo que ele verbaliza. E quando a gente fala muito de corpo, a gente fala o quê? Praticamente 7% da nossa comunicação é verbal. 93% é não verbal. Tá? Existe um monte de estudos, esse é um dos estudos, esse é um estudo do Meharabia, lá da Universidade da Califórnia. Então, isso é um dos estudos, que também é criticado, tem outros que é duro classificar essa história. Então, mas em essência, toda vez que pesquisam essa dinâmica, o que é que se percebe? Se percebe que a linguagem não verbal é sempre muito superior à linguagem verbal. Então, o que Reich começou a observar? Que, entendendo o traço de caráter da pessoa, você consegue identificar o trauma, você tem noção de como ter acesso ao indivíduo, percebendo do jeito que ele funciona, como ele funciona. Ó, função, presta atenção em função. E o Reich começou a observar o quê? Que tem aquilo que o cliente fala, verbaliza, o que está na cabeça dele, blá, 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 blá. E aí o Reich começou a prestar atenção na forma do corpo, na expressão facial, na expressão corporal, na movimentação do cliente, na aproximação, na distância, na esquiva, na respiração, se está em excesso, se está em falta, se inspira, se expira. Tudo isso foi fazendo para o Reich, dando para o Reich uma série de informações. Então, o que o Reich fez? Ele colocou o corpo na psicanálise. E quando ele começa a fazer isso, ele começa a observar que aquilo que o cliente está trazendo não é apenas só o blá blá blá. Aliás, o blá 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 ele foi deixando meio de lado. Ele prestava muita atenção no tom de voz, na forma como a pessoa expressava as dinâmicas, a forma como esse indivíduo se comunicava. Tudo isso era ferramenta de trabalho para o Reich. Então, o caráter, quando começou a estudar o caráter é uma ponte para acessar o trauma e para fazer o diagnóstico e o tratamento. E é algo, uma ferramenta que mostra, revela com uma facilidade muito grande o que está acontecendo lá dentro. Algo que antes ficava só aqui no blá 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 blá, blá esperando que acontecesse algo para ver se aparecia alguma informação. Então, no fundo, eu vou colocar assim, o caráter dele veio por quê? Porque o que se observava era uma estagnação da sessão. A sessão ficava parada. Então, o cliente ficava enrolando, 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 o terapeuta ia atrás e aquilo não funcionava. Ponto. Aí, o que o Reich começou a observar? Por que essas sessões de psicanálise naquela época não estavam funcionando? Primeiro, algo que era uma dinâmica muito passiva. Então, o terapeuta ficava, o psicanalista ficava esperando e vendo o que será que ele vai trazer. Bom, e aí o cliente não trazia. De novo, lembrando de Ferenczi também, tá? Ferenczi foi importantíssimo nessa época. Então, aí ele começou a observar o quê? Uma grande resistência do cliente a trazer o conteúdo importante que ele carrega. Uma barreira enorme, que era uma resistência que impedia o acesso do profissional à dor desse cliente. A transferência negativa. Então, essa resistência associada com a transferência negativa, porque aí quando olhava para o profissional que estava lá, tinha uma dinâmica de o quê? Transferir. Vou transferir para você o quê? Você vai ser meu pai ou minha mãe, você é figura de autoridade, você é aquele que veio aqui para olhar para mim, para cuidar de mim. Se a referência que eu tive como cliente lá atrás não foi tão boa em relação aos meus pais, eu também vou ver no profissional, você não vai ser capaz, você não vai entender nada, eu vou ter que agradar você para ver se você gosta de mim e não me abandona, eu vou ficar bravo com você porque você não olha para mim. Bom, as características todas transferenciais vão aparecer.
E aí, quando o profissional tem uma capacidade maior de compreensão, ele vai ter também um poder maior de fazer diagnóstico e de resolução. Então, diante dessas dinâmicas e poucos resultados, o que ele viu? Ele viu isto aqui. Foi assim que ele acabou desenvolvendo a dinâmica do caráter. Então, lembrando, foi uma técnica ativa. Ativa o quê? O terapeuta vai colocar ativamente algo, vai mobilizar a sessão, não é ficar passivo esperando que o cliente pare de rodar. O terapeuta começa a colocar algo. Então, quando ele coloca situações onde vai movendo o indivíduo, o cliente, para lá e para cá, e vai criando situações onde as dinâmicas que estão ocultas comecem a aparecer. E para que isso? Para ultrapassar a resistência, para ter uma facilidade maior para ter acesso ao trauma. Sabe assim, dar uma chacoalhada, não deixar aquela passividade, senão vão passar décadas e a coisa não anda. E aí tem uma chance maior de ter o quê? Acesso ao trauma, e tendo acesso ao trauma, entendendo o caminho que o cliente fez do trauma até onde ele está hoje, você pode, de onde ele está hoje, entrar em contato com o trauma. Então, o caminho que o cliente construiu, depois o terapeuta vai no caminho contrário para chegar até onde o trauma está estabelecido. Até aqui, deu para entender? E com isso, diagnóstico e processo de cura, né? Bom, e aí o que mais tem em cima disso? Quando vem o caráter, então assim, o que o Reich começou a ver? Que uma grande quantidade de informações vinham não do lá, tá? Isso eu já falei, não tem um lá. Começa a ver como esse cliente olha, como ele expressa, que tipo de dinâmica ele coloca na relação. É um cliente que coloca uma dinâmica de sedução, é um cliente que coloca uma dinâmica de servidão, de falar tudo bonitinho, tudo ok. É um cliente que veio para se queixar porque o mundo não cuida dele. Veja, independente do que ele está falando, é o que ele está passando nessa sessão, a forma como ele está fazendo. E nisso, o corpo ele vai junto, porque o corpo também ele é construído em cima dos traços de caráter. O Reich ele colocou tanta importância no corpo que depois ele também foi criando uma dinâmica que é a vegetoterapia. A vegetoterapia era ver o quê? Principalmente o quê? O funcionamento do sistema nervoso autônomo, que é simpático e parasimpático. Então ele observava essas duas grandes polaridades. O simpático tem a ver com estresse, luta ou fuga. O parasimpático tem a ver com relaxamento e prazer. E aí ele começou a estudar muito a dinâmica corporal. Então, assim, sair da cabeça, da mentalidade do cliente e começar a ver uma outra dimensão que é o corpo. Tanto é que aí ele começa a colocar a dinâmica das couraças musculares. E aí ele falava assim, toda vez que você encontra uma couraça muscular, o que é uma couraça muscular? É uma contratura muscular crônica. Toda vez que tem uma couraça muscular, tem um conflito emocional escondido ali embaixo. Se você mexer nessa couraça, esse conflito vai aparecer. Então a couraça veio para segurar esse conflito. Então o corpo, a dor no corpo, a couraça muscular está segurando conflitos emocionais. Então, quando o Reich começa a sair do blá 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 mental, é para ter uma informação do corpo. E nessa informação do corpo, ele tem acesso a camadas mais profundas. Olha que interessante. Então, tem uma camada mental que o cliente traz. Quando ele acessa a camada corporal, ele vai mais profundo nisso, até ele chegar numa outra camada, que é a camada emocional, que tem a ver com o mundo da energia. Porque o cliente ele vai colocando. Então, por exemplo, a hora que ele sofre o trauma, nesse trauma mexe no mundo emocional e no mundo energético dele. Isso vai afetar depois a segunda camada, que é a camada muscular, que são as couraças musculares. E isso vai depois também trazer uma outra camada que é uma outra camada de proteção, que é a mentalidade. E aí o que ele fez? Ele foi atravessando essas camadas, através do traço de caráter, para chegar aonde? Na essência do ser humano. Então,
caráter. É uma ponte que ajuda o terapeuta da dor profunda do cliente e orienta aonde ele deve trabalhar na verdadeira dor para ajudar o cliente a se curar desse trauma. Deu para entender isso aqui? Caráter não é um adjetivo. Ah, você é oral, você é masoquista. Tá, e o que significa isso? Isso aí não serve para nada. Entendeu? Agora, quando você compreende as dinâmicas, as dores, o que está acontecendo, como profissional, você vai ter noção do que você realmente precisa trabalhar na dor dele. Então, o caráter ele serve para vencer as barreiras de proteção que o cliente trouxe em cima dos traumas. Você entendendo o caráter, você chega até a dor dele. E o que é curar uma pessoa? É trabalhar nas verdadeiras dores que estão por trás disso. Não é simplesmente dar nome e falar assim, afinal, o caráter, eu sou ou eu estou nesse caráter? Aliás, acho que esse é um tema interessante para a terceira aula, né? É, ser ou estar no caráter. É isso aqui eu acho que eu vou dar na terceira aula. É isso mesmo. Uma boa ideia. Preciso anotar isso aí. Um pouco eu lembro. Então, ser ou estar no caráter. Porque hoje em dia está tendo tanta confusão. O pessoal está vendo caráter, mas não está tendo a compreensão do que realmente é e para que foi. Caráter, então, não é simplesmente adjetivo. Não é como se fosse uma dinâmica de signo, você tem tal signo, então se você é virgem, você é perfeccionista, então é porque você é virgem, você é assim. Eu não tenho nada contra a astrologia, só estou falando assim, a caráter não foi feito para isso. Mas infelizmente o caráter está servindo apenas para dar uma justificativa de como você é. Não, você não é de como você está. E como é que você chegou nesse lugar? E como é que você pode sair desse lugar? Por quê? Porque caráter não é um destino. Caráter foi um meio de conexão com o mundo aqui fora. E se você puder trabalhar dentro dessa dinâmica do caráter, o mesmo mecanismo que criou o caráter, você começar a ultrapassar as camadas e chegar na dor, você pode ajudar um indivíduo a identificar a dor e solucionar a dor. Hoje ele é adulto. Hoje eu estou colocando esse adulto, eu estou colocando algo que o Reich não colocava bem isso. Apesar que ele já dava essas dicas, tá? Já tinha uma coisa, mas com essa falar forte assim, é o adulto, isso aqui veio mais da parte de Grodeck e depois eu, dentro da consciência sistêmica, integrei essas dinâmicas com os traços de caráter e também com a constelação. Então, quando você sabe para que serviu o caráter, que é uma proteção contra os traumas, se você sabe como ele foi desenvolvido, se você tem noção de que nesse conjunto de mecanismos de defesa, que é o caráter, você consegue identificar fases de evolução, tipos de trauma, o que o profissional vai fazer? Utilizar o caráter como uma ferramenta de trabalho para acessar a dor profunda e ajudar o cliente a sair do seu trauma. Entendeu isso? Então, essa é a mensagem que eu queria passar para você hoje sobre essa série de Reich do Corpo e Caráter. Fiquei inspirado com o Reich ultimamente aqui, em cima de alguns resultados que eu estou vendo excepcionais, em cima de uma dinâmica que está vindo aqui, que eu comecei a ver muito a parte do corpo, e sempre trazendo o corpo com fundamentação, que o corpo não é uma coisa que é do nada. Então, lá na frente acho que eu vou falar também do mundo intrauterino, essas coisas, como é que constrói o corpo. Mas vamos lá, um monte de ideias estão vindo aqui pela cabeça. Então, na aula de hoje, o que eu queria falar era exatamente isso. Para que serve o caráter? Se você entender para que serve o caráter, se você entende como é que ele foi construído, e se você souber fazer a análise do caráter é para te levar na dor profunda, acessar a dor profunda do cliente e assim o terapeuta pode, junto com o cliente, identificar a dor e solucionar a dor. Solucionar. Não é criar outro mecanismo de defesa, tá?
Criar outro mecanismo de defesa não serve para nada. O que serve é entrar e solucionar a dor. E é importante saber fazer isso, porque senão vai começar a ter riscos de mexer num traço de caráter que está lá como uma defesa. Você mexe naquilo e não sabe o que fazer com a dor. Se você mexe e não sabe o que fazer com a dor, sabe o que vai acontecer? Uma coisa que eu falo assim, isso aí parece dinâmica de aprendiz e feiticeiro. Toda vez que eu falo de aprendiz e feiticeiro, eu lembro, porque desde criancinha eu vi um negócio que me marcou muito, que era um desenho do Mickey, tá lá do Walt Disney. Se você procurar no YouTube, você vai achar. Aprendiz e Feiticeiro. Põe Mickey, tem um filme também de Aprendiz e Feiticeiro que é diferente. Aí lá tá o Mickey, ele faz o papel do aprendiz e feiticeiro. Então tem um grande feiticeiro que tem lá um livro das feitiçarias todas e o Mickey é o aprendiz que está lá. E de repente o feiticeiro saiu e o Mickey, que estava lá responsável para limpar o local, resolveu fazer o quê? Mexer lá no livro da feitiçaria. E aí ele mexendo no livro, ele começa a falar assim, não, eu vou fazer as vassouras começarem a funcionar sozinho, para não ter que ficar fazendo a vassoura funcionar. O balde de água também. E aí ele começa a mexer em tudo isso, sabe o que acontece? Começa a multiplicar um monte de vassouras e balde de água, começa a inundar tudo, e aí ele não sabe mais o que fazer, aquilo está virando um caos, até chegar o tal do feiticeiro e pôr ordem na casa. E por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que não está levando a sério o trabalho de caráter e de repente destampa, tira o caráter, mas não sabe o que fazer com o fenômeno que está aqui embaixo. Aí de repente tira e depois quer entupir com outra dinâmica, um blá 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 qualquer para segurar isso aqui. Só que às vezes isso aqui apareceu. E aí quando você tira o traço e caráter, que é uma defesa, mas você não sabe o que fazer com o processo que está aqui atrás, depois tenta tampar com outra tampinha, explicando de um outro jeito para ver se a pessoa sabe como, segura o trauma desse jeito, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Quando você mexe no traço e caráter, você tem que ter capacidade de entrar no trauma e saber como lidar. Aliás, tanto o Reich como o Ferenczi alertavam isso lá atrás, hein? Lá em 1930 eles já falavam isso. 1930 até antes, 28, 27, já falavam uma coisa assim, que o trabalho com traço e caráter deveria ser com profissionais que estejam mais capacitados. Por quê? Porque corre o risco de mexer numa ferida emocional e depois o terapeuta não saber o que fazer com isso. Se ele só segue o cliente rodando para lá e para cá, não tem tanto perigo, mas quando ele entra é como uma cirurgia, é você abrir e depois falar, e agora, o que eu faço com isso que está aqui dentro? Aí eu vou lá e fecho tudo de novo. Então é saber o que fazer com isso. Então estou colocando isso aqui porque infelizmente tem gente mexendo com o caráter, e está brincando com o caráter, e as coisas estão destampando. E de repente esse negócio começa a sair, depois não dá para pôr a tampa de volta. Então tampa, às vezes quer colocar outra tampa junto. Não é bem assim. Então, o caráter é um mecanismo, uma ferramenta de trabalho excepcional, mas precisa tomar muito cuidado para saber trabalhar com isso aqui, respeitar o traço de caráter e não ficar transformando o caráter em algumas dinâmicas de brincadeira. Então, quem realmente quer ser especialista em traço e caráter, primeiro, estude muito o Reich, estude como é que essa dinâmica chegou, para que serve, que é o que eu estou fazendo aqui, para que serve o traço de caráter, para realmente ajudar o cliente. Não é ficar, vou explicar para você o que você tem e você fica feliz com isso. Não, é realmente entender para que serve, chegar até a dor e trabalhar com isso. É isso que o traço de caráter, é para isso que o traço de caráter foi desenvolvido. Ok! Eu tinha um professor meu, foi interessante você falar isso, eu tenho um professor, tinha, né? Ele faleceu. Tinha não, eu tenho, porque ele está no meu coração e ele me ajuda demais. O que eu aprendi com ele é um professor, o professor Delácio. O Delácio é professor de obstetrícia. Foi um dos grandes mestres da minha vida. Quando eu falo mestre, assim, independente da aula que ele dava, do tema que ele dava, o Delácio é um ser humano, um mestre na acepção. Sabe o feiticeiro grande? Esse era um feiticeirão. Esse ele sabia o que fazer. O Delácio tinha uma dinâmica muito interessante, que assim, ele como obstetra, ele falava assim, eu como obstetra preciso entender muito da clínica geral. Por quê? Porque a mulher
pode ter qualquer tipo de doença e como essa doença interfere no processo da gestação. Porque eu vou ter que trabalhar nisso aqui. Então, ele como obstetra, ele conhecia muito, mas muito sobre medicina, mas muito. Então, fazendo até uma reverência a outro grande mestre que é o Delácio. O Delácio é muito interessante. Uma vez eu fui na casa dele. Ele me falou assim, tá, eu, um grupo, nós teríamos que fazer um trabalho de anatomia patológica, foi com outro grande mestre lá, o Michelucci. Aí ele falou assim, olha, vocês vão fazer um trabalho sobre as patologias da placenta. E aí ele falou, bom, onde nós vamos pegar esse material? Aí ele falou assim, vocês vão procurar o professor Delácio lá na clínica da obstetrícia. A gente ia passar na obstetrícia lá em torno do quarto ou quinto ano da faculdade. E a gente estava no segundo lá, com anatomia patológica. Nem conhecia o professor Delácio. Aí falou, não, vocês vão lá no hospital, vão em tal lugar, fala que fui eu que mandei. E aí tô eu, com os outros dois colegas, fomos lá procurar o professor Delácio, uma sumidade, imagina nós três ali, calorinho não, a gente estava no segundo ano, mas vamos lá, né, cara, a humildade toda, vamos lá, chegar no grande professor Delácio, que era uma sumidade. E aí, chegamos, o professor falou para vir lá, né, da anatomia patológica, chegamos lá onde ele fica, lá no escritório dele, tá, comandando lá tudo, que horário que dava para ir, chegamos, ele nos atendeu com uma humildade, uma simplicidade que me chamou a atenção. Eu pensei em imaginar, encontrar um cara assim. Não, e ele era até mais pequeno, assim, não era uma coisa assim. Mas olhando para ele, sabe quando você está perto de alguém que realmente sabe? Fala, esse é um feiticeiro. Esse é do tipo do feiticeiro que eu falei, nossa. Ele olhou para nós assim e falou assim, vocês precisam de material para fazer um trabalho, então, sobre as doenças da placenta. É. Então ele falou assim, tá bom, então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão na minha casa, na casa dele, vão na casa dele, falou, ixi, deu o endereço e falou, vocês vão tal dia, tal horário, vai lá que eu vou estar lá esperando por vocês. A gente foi, mas a gente ir lá, e lá vamos para a casa dele, naquele dia vamos lá, vamos no dia seguinte, ou dali a 2 dias, vamos lá na casa dele. Chega na casa dele, a hora que entra, eu levei um susto, ele tinha um lugar enorme, que era onde tinha os livros. Mas era impressionante, era uma sala enorme, lotada de livros. E aí, e assim, tinha uma mesa grandona também, e essa mesa, um monte de livros abertos e marcados, assim. É interessantíssimo. Aí ele chegou lá, vocês são aqueles que vieram aqui para ver o material de doenças, as patologias da placenta, não foi? Então, sim, doutor, professor, tal. Então vem cá. Aí ele foi lá naquele monte de livros, que tinha milhares de livros. Ele chegou lá, pegou um, falei, foi direto no, falei, esse aqui, ó. Esse aqui vocês vão ver na página 214 até a 325, tem um capítulo tal que fala sobre isso. Abriu lá, tá aqui, ó, esse capítulo aqui, assim, assim, assim. Vocês vão pegar esse livro. Agora tem um outro livro, aí foi lá, pegou outro livro. Esse livro aqui tem no capítulo 5, da página 325 até a página 414, isso. Aí pegou outro livro. Agora vocês vão pegar esse outro livro aqui. Eu falei, gente, o cara está brincando com a gente. Ele falava a página, ele falava, mas mais do que isso, ele falava o conteúdo que tinha lá. Ele pegou os livros e falou assim, vocês vão levar esses livros e vão estudar. E vocês vão me devolver esses livros daqui a, acho que eram 5 dias, sei lá. Vocês vão voltar aqui com os livros. E eu vou perguntar para ver se vocês realmente aprenderam. Vocês vão estudar e vão voltar aqui. E eu vou perguntar. E não é que ele fez isso, né? Lá e toca. Gente, imagina se vamos estudar. Estudamos que nem um louco aquilo lá. E quando chegou, ele começou. Blá, 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 blá. Bom, para fazer o trabalho depois da anatomia patológica foi a coisa mais fácil do mundo, porque realmente aprendemos. E quando eu passei com o Delácio, quando chegamos na fase da obstetrícia, foi muito interessante ter um professor como esse. Eu gostaria muito que todo mundo pudesse passar por uma experiência dessa. O Delácio é um ser humano excepcional. E ele convidava profissionais de todas as áreas, super especialistas, para dar palestras dentro do grupo dele sobre obstetrícia. Então, por exemplo, teve um que ficou 3 anos fazendo estudo específico de um tema, de uma doença do sistema nervoso, negócio neurológico, que chamou o cara para falar sobre as doenças que tinham lá, essas doenças assim.
E aí o cara foi lá, que aquilo, e ficou 3 anos só estudando isso aí, lá na Inglaterra. Os caras, quando eram convidados pelo Delácio, ficavam até tremendo na base, por uma dinâmica muito interessante, que era assim. O Delácio ficava lá, a pessoa fazia aula lá, fazia tudo isso, aí terminava tudo, o Delácio sempre agradecia, valorizava e muito o trabalho tal, e mostrava, e aí ele seguia uma sequência que era assim, e ele falava uma coisa assim, algo extremamente importante, você precisa conhecer o histórico da doença, o histórico de tudo que aconteceu. Por quê? Se você não conhece a história, você corre o risco de repetir os erros do passado. Repetir os erros do passado. E aí, tá cheio de gente, por exemplo, ele pegava essa doença e começava a falar, essa doença ela surgiu em tal época, foi feito isso, isso, isso. Primeiro achava-se que essa doença vinha disso, disso, disso. Aí o pessoal começou a trabalhar e fazer um tratamento assim, 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 e começava a falar. E é interessante que ele falava coisas que o palestrante não tinha a mínima noção dessa história. E eu não sei de onde que ele, não sei, né? É só chegar na casa dele e ver como ele valorizava o estudo. E ele falou, é importantíssimo conhecer histórico. Se você não conhece a história, você vai cometer os mesmos erros. E se você comete os erros, não faz sentido, porque esse erro já devia ter aproveitado, aprendeu, vai daqui para frente, não repete. E aí ele começava a falar, ó, foi feito isso, não funcionou por causa disso, foi feito isso, não funcionou por causa disso. Hoje em dia se vê é isso, 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 e tem uma corrente fazendo isso aqui, mas isso aqui é repetir o erro, isso aqui também não vai dar certo. E por que eu estou falando isso tem a ver com essa dinâmica que eu falei agora? Porque tem gente mexendo com caráter e não entendeu para que serve. É ir além da mente, é entrar profundamente, se for profundamente no indivíduo, na essência, para passar da mentalidade para o corpo, musculatura, corpo, até chegar no mundo emocional energético. E ali é que está o trauma. Então é usar essa ponte. E tem gente que está mexendo no caráter achando que é para ficar nessa camada superficial, na mentalidade. Isso não faz sentido. Então, quando vem, agora foi até bom ter vindo essa pergunta, não foi pergunta, esse comentário, que lembrei do grande professor Delácio. Tenho um carinho profundo por ele, profundo. Aprendi demais com ele. Aprendi muito mais do que obstetrícia. Aprendi a ser um profissional, a levar a sério a profissão. E esse foi um dos professores que eu tenho um carinho absurdo aqui dentro de mim. Ele já faleceu, a matéria dele, mas a essência dele está viva, eu tento fazer de tudo para levar para frente tudo aquilo que eu aprendi com ele. Excepcional profissional, que assim, não é só de obstetrícia, como ser humano, como médico, como profissional que realmente está sabendo o que fazer. E é isso que eu me moldo, em cima de profissionais de ponta, que realmente sabem o que estão fazendo, ok? Deixar o cliente perdido é complexo. O pior é que quem deixa o cliente perdido é um terapeuta perdido. E eu sempre falo para todo mundo tem uma, entre aspas, eu quero chegar no alto da montanha sem precisar subir a montanha. Eu falei, é impossível, gente. Precisa aprender a subir a montanha. Então, quando eu falo assim, eu mostro um caminho e vou acelerando esse caminho, porque esse caminho eu já percorri. Então, vai mais rápido, não precisa ficar perdendo tempo aqui. Então é para chegar mais rápido, mas que tem que subir a montanha, tem que aprender a estudar, tem que aprender a praticar, tem que colocar a experiência, e isso, o grande aprendizado é praticando, e tem gente que acha que é só, eu pego uma ferramenta qualquer e já está tudo bom, eu vou comprar uma caixa de aparelho de instrumental cirúrgico e já virei cirurgião. Não, não é assim não, hein, não é assim não. Os traumas que acontecem na vida adulta vão direto para o hipocampo. Essa é uma pergunta interessante, já vou explicar isso, já ver aqui mais. Essas dinâmicas são uma repetição de dinâmicas da infância. Mecanismos, recursos, diferentes traços e caráter numa mesma pessoa atuam em conjunto ou separadamente frente ao estímulo. Nossa Senhora, então vamos lá. Ó. De Brasília. Cleide, perguntas interessantes. Então é assim, ó, os traumas de hoje, vou dizer assim, qualquer situação traumática que vem hoje, tudo veio, a questão é como eu lido com esse trauma. Como eu lido com esse trauma. E como é que eu lido com o trauma? Frequentemente utilizando os recursos que eu desenvolvi na minha história de vida. Então, nos traumas que eu tive na infância, isso aqui me dá uma dinâmica de como lidar com traumas. Quando vem um trauma de hoje, eu utilizo os recursos que tem aqui.
Só que esses recursos são limitados, porque se eu estou preso ao traço de caráter, e aí é outro tema interessante, porque o caráter, eu vou dentro dessa série aí dos caráter, eu vou colocar mais coisas, mas quando eu estou preso no traço de caráter, significa o quê? Eu faço sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. As histórias traumáticas que nós temos, eles não vão para o hipocampo, eles vão para uma outra estrutura de memória que existe por todo o tempo que você está na vida. Agora formou o cérebro lá, a mente, tem lá o núcleo, chama amígdala cerebral. Amígdala cerebral, são duas também, uma de cada lado. A amígdala cerebral é onde tem a memória que eu não evoco. E é aqui que ficam os traumas. Todos os traumas estão aqui. Então, eu não tenho consciência. O hipocampo é aquilo que eu lembro. Aqui é onde eu não lembro. Então, dinâmicas traumáticas que ocorreram no período da infância, mundo intrauterino, estão guardadas aonde? Na amígdala cerebral. Está funcionando o tempo todo a amígdala cerebral. Quando vem algum fator que lembra uma história traumática, a amígdala já entra em alerta. E inconscientemente ele vai buscar recursos que eu desenvolvi na minha infância. Então, conclusão, isso aqui funciona como se fosse automático. Eu não tenho consciência disso. Então, se eu tenho um trauma agora, vai para o hipocampo o fato em si. O fato eu lembro, aconteceu isso. Agora, o mecanismo que eu utilizo para lidar com o estresse vem daquilo que eu construí lá na minha infância como traço de caráter. Deu para entender? Então, assim, essas dinâmicas são uma repetição da dinâmica da infância? Sim, porque é a ferramenta que eu tenho. Eu posso utilizar recursos esquizoides, orais, recursos psicopáticos, masoquistas e rígidos. São recursos que eu utilizo. Só que quando eu estou preso no caráter, aquele recurso é sempre o mesmo. Bateu lá, eu uso recurso. Bateu, uso recurso. E fala assim, esse aqui sou eu. Não, isso não é você. Isso é um recurso que você tem. Você não tem outros recursos? Se não tem, você precisa desenvolver. E aí faz parte do trabalho da análise do caráter, tirar o indivíduo da prisão do caráter, senão ele vai ser sempre a mesma coisa, só que ele não é, ele está. Já estou dando aqui um spoiler do que eu vou falar lá na frente, mas vamos lá. Então o que a pessoa faz é ficar presa no traço de caráter, tá? Então, quando vem um estímulo e automaticamente vem a reação. É como se fosse um reflexo. Sabe bater assim no joelho, puf, e pula? É um reflexo, puf. É claro que não é o joelho, meu joelho está lá embaixo, né? Mas é um reflexo, pum, pum. Então, o traço de caráter vira como uma dinâmica reflexa, que você não tem mais, eu vou dizer assim, consciência sobre isso. E você fala, não, eu sou assim, quando vem assim, faço assim, quando vem assim, faço assim. Pronto. A análise do caráter depois mudou muito para que se trabalha o caráter, tá? Mudou muito essa dinâmica para ver como é que hoje em dia, até o Lowen fez uma mudança interessante, ele tinha uma ideia e depois acabou mudando. Porque o objetivo, assim, para onde se leva o trabalho do caráter? Para que se faz essa análise do caráter, tá? Então, deu para entender isso aqui? Então, vem o estímulo, tem os recursos e tem aquilo que você vai fazer. Só que quando você está preso no traço de caráter, você sempre faz do mesmo jeito. Quando você trabalhou os seus traços de caráter, você tem a possibilidade de escolher quais recursos você pode utilizar naquele momento. Então você ganha a liberdade da escolha do recurso. Quando você está preso no traço de caráter, é automático. Você nem percebe e acha que só tem aquilo. E aí fala assim, esse aqui sou eu, esse aqui sou eu, tá? Estou seguindo você há pouco tempo, já aprendi a lidar com minhas emoções. Tenho depressão e quase não tive mais crise de ansiedade. Carmen, que notícia boa, pensei que era uma pergunta, mas que notícia boa, é um depoimento. Muito legal, Carmen, agradeço muito. E aquilo que, assim, informação tem poder. Quando você tem informação, você tem o poder. Se você souber pegar essa informação e você compreender, aí é uma outra dinâmica interessante, que depende da outro tema, que chama conhecer e compreender. Conhecimento e compreensão. Aliás, é um dos capítulos do livro do Lowen, se eu não me engano, do livro da bioenergética, que é muito importante saber o que é conhecimento e o que é compreensão. E as pessoas acham que conhecer compreendeu. Não, conhecimento é uma coisa, compreensão é outra. Por exemplo, se você está pegando esse conhecimento, já está tendo essa mudança, é porque você está
compreendendo o que está acontecendo. Compreendendo, não é conhecendo aqui. Compreender é aprender, trazer para a alma, para a essência. Alguma coisa está fazendo uma mudança dentro do seu ser, atravessando camadas que vão da camada muscular até a camada emocional. Porque a verdadeira cura é quando chega no mundo emocional, aonde a dinâmica energética está. E não ficar aqui em cima. Aqui não. Aqui é substituir uma coisa por outra, uma tampinha por outra. Compreensão é quando você consegue pegar tudo isso aqui, consegue chegar até dentro do seu âmago, que no fundo é conhecer a sua dor real e como você lidar com isso. E quando você começa a fazer isso, você está indo como adulta, visitando ou conhecendo o percurso da sua criança. Só que a criança estava sozinha, sem adulto por perto. E muitas vezes, o trabalho que eu faço até aqui por vídeo, não deixa de ser como, entre aspas, um guia para te levar para esse mundo emocional dolorido. E muitas vezes isso aqui vai ajudar. Não é fazer de conta que a dor não existe, nem ficar inventando historinha para não olhar para a dor. Muito pelo contrário, tem que ter a coragem de olhar para a sua real dor. E se você tem essa coragem, você tem a capacidade e o poder de fazer mudanças importantes como você está fazendo, cara. Então, muito obrigado pelo feedback, agradeço. Pessoal, tenho que ir, foi uma delícia estar aqui com vocês. Caráter tem que ser muito respeitado, ok, pessoal? Um grande abraço para todos vocês, bom carnaval, assistam aí os desfiles, dancem bastante. Se não fizer isso, aproveita de outro jeito, ok? Grande abraço a todos vocês, até a próxima, tchau!